ponto que sempre está presente nas provas de delegado trata dos sistemas processuais, não é isso? Quem lembra lá os sistemas processuais? Quais são os 3 principais sistemas processuais? Os 3 principais sistemas processuais claramente vão trazer aqui, em primeiro lugar, o sistema inquisitório, o sistema acusatório e o sistema misto, ou francês, não é isso? O que cada um desses quer dizer? O que cada um desses sistemas processuais, ou seja, aqueles que dizem respeito ao processo penal aplicado na prática aos investigados. O que o sistema acusatório possuía como principal característica? Justamente a acumulação das funções de acusar, defender e julgar num único cara, numa única pessoa, que era o juiz, o magistrado. Tudo concentrado numa única pessoa, o juiz inquisidor. Então, a gestão das provas, a produção das provas, ele era dotado de ampla iniciativa probatória. Eu perco a conta de quantas vezes esse tema foi cobrado em prova. E ele teve um renascimento, um ressurgimento de cobrança quando da edição do pacote anticrime, que expressamente vedou a atuação do juiz. Então, o CPP, que tinha uma carga histórica inquisitória muito grande por parte do magistrado, agora, expressamente, por vontade do legislador, traz ali uma previsão de que não deve o juiz agir ativamente, quase em nenhuma hipótese. E os tribunais superiores possuem uma série de decisões ratificando esse entendimento. A gente vai chegar já já. Mas a principal característica, portanto, é que predomina aqui a presença de um juiz inquisidor, produtor de provas, dotado de ampla possibilidade de produção probatória e, além disso, princípio da verdade real ou da verdade material. Aqui não há que se falar em contraditório, não há que se falar em ampla defesa. O indivíduo processado não era considerado um sujeito de direitos. Ele era considerado aqui um objeto do processo. Ele não era considerado um sujeito de direitos e, apesar de ter aqui um caráter escrito, era totalmente sigiloso o processo. Tinha aí a cara de um inquérito policial, entre aspas. Tá ok, rapaziada? E, por outro lado, o sistema acusatório. O sistema acusatório, o actum trium personarum. É aquela divisão clássica das 3 funções, não é isso? As funções de acusar, julgar e defender são divididas entre acusação, defesa e magistrado e juiz. Obviamente que predomina aqui qual o princípio? O princípio da verdade real, não mais. O princípio da busca da verdade. Por quê? Porque aqui não há que se falar em uma verdade absoluta, em uma verdade real. A gestão da prova vai cair principalmente na acusação. A atuação de ofício do magistrado fica vedada. Ele não pode agir de ofício, ele não pode agir espontaneamente. Ele tem que esperar a produção da prova. Beleza? O acusado passa a se configurar aqui como o quê? Como um sujeito de direitos e não mais como um objeto do processo. A presença aqui, é clara, do contraditório, da ampla defesa. Prevalece o quê? O caráter oral e não mais o caráter escrito e o caráter público dos atos e não mais o caráter sigiloso. Fechado, rapaziada? Principais diferenças entre os dois sistemas, a gente entra já no sistema misto ou francês como terceira hipótese aqui dos sistemas processuais. Trata-se, como o próprio nome já indica, de uma fusão entre os outros dois, entre os 2 modelos anteriores. Primeira fase, inquisitorial, uma investigação preliminar, e segunda fase é a feição acusatória, instrução preparatória para julgamento. Tranquilo, rapaziada? Vamos continuando. Segundo ponto importante doutrinário de aspecto de cobrança para a prova de vocês. Não precisa apagar ainda não, que ainda tem espaço para a gente escrever aqui. A gente pode observar aqui, obviamente, os princípios constitucionais, os princípios processuais. E o que a gente tem de destaque importante que eu traria aqui para essa prova? Lembrando, galera, muitos dos conteúdos que eu vou trazer aqui foram selecionados para uma revisão de véspera. E eu parto do princípio de que vocês estão com um nível bom de estudo em relação a diversos aspectos. Não dá para tratar todos os conteúdos, tudo que há de mais relevante numa revisão de véspera. Então, a gente seleciona os principais. Quando a gente trata de princípios constitucionais, óbvio que a gente tem vários princípios constitucionais, penais e processuais penais, de cunho penal e processual penal, explícitos na Constituição, mas eu quero trabalhar com você aqui os princípios constitucionais implícitos, ou melhor, alguns deles apenas. Os princípios constitucionais implícitos e, principalmente, alguns deles.
Qual é o primeiro que eu quero trabalhar aqui com vocês, que é o recordista de cobrança em prova? Nemo tenetur se detegere. Princípio da não autoincriminação. Por que o princípio da não autoincriminação é muito importante? É o direito de um imputado não produzir provas contra si mesmo. Abrange aqui investigado, indiciado, acusado. Quais são os pontos relevantes de cobrança quando a gente trata do princípio da não autoincriminação? Primeiro, os desdobramentos dele no ordenamento processual brasileiro. E segundo, a quem ele se aplica. Ele se aplica, obviamente, ao acusado. Acusado aqui, termo amplo, indiciado, imputado, investigado ao longo de toda a persecução penal. Agora, ele se aplica a testemunhas? Já foi objeto de cobrança em prova. Ele se aplica às testemunhas? Aqui, obviamente que não. Por quê? Ser testemunha é um munus público, é uma obrigação. E a testemunha é, por lei, obrigada a dizer a verdade, sob pena de responder aqui pelo crime de falso testemunho. Crime que não existe na condição de imputado, de investigado, de indiciado. No Brasil, o réu, sendo bem franco, direto e objetivo, tem direito à mentira. Ele pode inventar, pode mentir, diferentemente dos Estados Unidos, que ele responderia lá por perjúrio. Aqui não. Aqui o réu tem direito à mentira. A testemunha não tem essa condição. A testemunha é obrigada a dizer a verdade, mas se as perguntas formuladas puderem resultar em autoincriminação da testemunha, ela pode invocar pontualmente o direito ao silêncio. Isso aqui veio no informativo 754, beleza? Informativo 754 do STF. Então, a testemunha pode... Como é que você vai se atentar para a prova? Testemunha é abarcada pelo princípio da não autoincriminação? Depende de como o examinador vai te perguntar. Segundo o entendimento dos tribunais superiores, em nenhuma hipótese a testemunha poderá invocar o princípio do nemo tenetur se detegere, porque ser testemunha é um munus público e ela tem o dever legal de dizer a verdade sob pena de praticar crime de falso testemunho. Errado. Por quê? Porque a testemunha pode invocar pontualmente. E nem preciso dizer que, em nenhuma hipótese, não é uma expressão muito compatível com assertivas corretas em concurso público. Já liga aquele radar para você quando sempre, nunca, em nenhuma hipótese, não há exceções. Então, muita atenção para esse tipo de expressão. Jamais. Então, quando o examinador trouxer assim, você já sabe que está errado. Por outro lado, se ele traz, segundo o Supremo Tribunal Federal, a testemunha, ainda que não possa se utilizar da não autoincriminação como regra, pode pontualmente utilizá-la caso a resposta àquela pergunta específica possa causar a sua segregação. E aí? Verdadeira, obviamente. Então, é saber jogar. Outra repercussão disso aqui. O imputado tem que ser advertido do direito ao silêncio. Veja só, o direito ao silêncio não é o princípio da não autoincriminação, ele é um desdobramento da não autoincriminação, que é mais ampla. Esse é um princípio explícito, implícito na Constituição. E o direito ao silêncio vem previsto no Código de Processo Penal. O imputado não pode ser obrigado a declarar. Então ele tem que ser, por exemplo, ele tem que receber, por exemplo, o denominado aviso de Miranda, que é trazido lá do direito norte-americano. Inclusive, os tribunais superiores têm julgados relevantes para a sua prova no sentido de que o imputado, quando presta alguma informação antes de advertido do direito ao silêncio, tudo que ele prestou ali de informação não poderá ser considerado. Inclusive, há julgado relevante para a tua prova, esse pode estar lá, dizendo que qualquer agente público, desde a abordagem, deverá advertir o imputado que ele tem direito a não se autoincriminar.